Olá, caro ouvinte da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nós estamos abrindo mais uma edição do programa O Evangelho no Lar. Nós estamos conectados para fazer o nosso encontro, a nossa conversa fraterna, renovando aquele gesto de Jesus que se encontrava com seus amigos na intimidade do lar. Conversavam sobre suas vidas, sobre as suas lutas, e o bom amigo procurava sempre orientar, consolar, encorajar. Convidamos você, caríssimo ouvinte, a estar conosco. Durante meia hora, são 30 minutinhos de boa conversa. Hoje estamos aqui, Ricardo, Daniela, falando de Ouro Branco, e conectada conosco de Congonhas, Cláudia. Assim abrimos o nosso Evangelho no Lar, convidando você a orar conosco. Procuremos acerenar o nosso pensamento. Elevemos o nosso sentimento para agradecer a Jesus a bondade divina que nos permite estarmos aqui agora. Há tantos irmãos nossos impossibilitados de se dedicarem a esse instante de refazimento, de boa conversa, porque estão enfrentando lutas difíceis, lutas da enfermidade, lutas da intranquilidade, do desespero, da violência, dos países que estão em guerra, do desequilíbrio psíquico, do abandono. E nós estamos gozando de relativa tranquilidade que nos permite estarmos aqui. Obrigado, Jesus, que a tua bondade que nos envolve atinja esses corações que nós mencionamos, onde haja um irmão nosso sofrendo, que a nossa vibração chegue até ele, como se fosse uma brisa suave, um sentimento de esperança, de consolo. Em teu nome, amigo querido, pedimos-te a permissão para abrir mais uma edição do nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Abrindo o nosso Evangelho, vamos usar uma página do livro SOS Família, cuja autora é Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, que nós utilizamos sempre para fazer a introdução do nosso Evangelho no Lar, para que nós possamos nos harmonizar, desconectar das preocupações do dia a dia e irmos criando aquele clima fraterno entre nós e suave do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que possamos depois buscar a leitura do Evangelho. Então, na leitura de abertura do livro SOS Família, nós temos o capítulo 12
Jesus contigo. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liemes da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas, as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles. Bem, aí está uma recomendação bem objetiva da Joana. Comentários, gente? Que lindo a gente imaginar que a gente está convidando Jesus para a nossa casa como uma visita que pode vir se a gente preparar esse convite, né? Se a gente preparar o convite e receber, abrir a nossa casa, Jesus pode vir nos visitar. É uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes a gente fala isso na prece, mas no meu caso, né? Às vezes a gente fala na prece, né? Que para estender para as pessoas, mas tem hora que a gente não dimensiona muito isso, né? E ela foi muito clara aqui, que toda a rua recebe os benefícios desse momento, né? Que o nosso prédio, ele se ilumina, né? Que todas as casas, os apartamentos e o torno recebem, né? E às vezes a gente vê a importância disso, né? O quanto a gente contribui num momento tão singelo, tão simples, né? Assim, uma meia hora que a gente dedica ali, diante de tantas horas semanais, né? E é pra gente ver o valor real disso, né? Dessa ação simples, mas eficaz, né? E o quanto a gente recebe, né? Não é só, a gente pensa na questão da gente estar doando, mas a gente recebe muito, né? Num momento desse. Algumas coisas assim da prática, né? Do campo prático aqui. A orientação dela é pelo menos uma vez por semana. Ela sugere nós prepararmos a mesa, quer dizer, um lugar que seja, né,
tenhamos condições de assentarmos com calma. Ela sugere usar... Um lugar específico, né? Isso. Fazer sempre naquele lugar. Usar a água, fazer a leitura do Evangelho como, né, um momento que seria o ponto alto da reunião. Ela sugere que a família participe, embora a gente também saiba que, mesmo que outros membros da família não participem, é válida a tentativa, mesmo que a gente esteja só, porque nós vamos trabalhando com as nossas companhias espirituais e vamos trabalhando a nossa própria evangelização. Eu me lembro daquele momento que ficou muito famoso, da experiência de Francisco Cândido Xavier, quando ele começou no Centro Espírita. E no início o Centro Espírita estava lotado, porque Chico, né, pelo aspecto da sua mediunidade exuberante, mas quando começou os atendimentos às pessoas perturbadas, levava as pessoas nos maiores graus de obsessão, e aquilo às vezes assustava as pessoas um pouco, né? E aquela rotina foi, né, as pessoas foram lentamente se afastando, foi diminuindo a frequência, até o ponto que ficou só o Chico. E um dia o Chico chegou no centro, ele estava sozinho e lhe ocorreu o pensamento: bem, já que não tem ninguém aqui, eu vou embora para casa, faço lá em casa. Quando ele gira nos calcanhares, quem está lá? O Emmanuel. E pergunta a ele: onde você vai, Chico? Bem, não tem ninguém aqui hoje no centro. Eu já tenho vindo aqui há alguns meses sozinho, eu vou para casa. E o Emmanuel falou com ele: bem, o senhor pode ir para casa, mas aqui está cheio. Mas cheio de quê? Cheio de espíritos que vêm assistir à reunião. E além disso, nós precisamos nos evangelizar, tanto o senhor quanto eu. Então, por favor, o senhor, a partir de hoje, abra pontualmente a reunião às 20 horas, faça a leitura, faça o comentário, faça as preces. E o Chico narra que depois de passar um bom período em que as pessoas inclusive achavam que ele estava ficando louco, porque ele falava aos olhos nossos, sozinho, no centro, ficava falando mais do que 1 hora sozinho, mas ele conta que este foi o período em que a sua vidência espiritual se desenvolveu. Ele, com o tempo, com aquele exercício de ficar ali aberto à presença do mundo espiritual, foi que ele começou a vislumbrar o mundo espiritual. E passou em algum tempo a ver os espíritos de tal maneira que algum tempo depois ele realmente estava conversando com os espíritos como se eles estivessem encarnados. Serve para nós outros, caro ouvinte, caros amigos, que estamos às vezes no nosso lar e estamos fazendo o evangelho de maneira solitária, entre aspas, porque os nossos companheiros espirituais, tanto quanto nós mesmos, necessitam da evangelização. E isso acaba sendo tão assim verdadeiro que quando a gente vai acostumando a fazer esse evangelho, vai chegando a hora de fazer o evangelho naquele mesmo dia, a gente já sente uma coisa diferente, né? Como se alguma coisa estivesse pedindo para a gente orar. Está na hora, está no dia. E aí vem até um sentimento bom, uma necessidade mesmo de voltar a ler, a orar, né? E tomara que a gente acredite que essa sensação que a gente sente, não só porque a gente está beneficiando os espíritos que estão à nossa volta, que talvez também estejam precisando e estejam agradecidos, mas também, igual fala na oração aqui, na leitura, a presença de Jesus, né? Ele fica feliz em saber que a gente está orando, então ele passa com a gente aqui por esses momentos, né? Por isso que a gente, a hora que acaba de fazer o evangelho, a gente sai tão bem, a gente fica tão bem, porque com certeza a gente está acompanhado de espíritos, né? De espíritos bons e outros que estão precisando de oração. É verdade. Você, ouvinte, amigo que está nos acompanhando, se você sintonizou conosco agora, você está acompanhando o Evangelho no Lar. Nós convidamos você a participar conosco. Nosso encontro é semanal e você pode, sente-se
sozinho e gostaria de uma companhia para realizar o Evangelho no lar, agora você já tem uma família espiritual para fazer o Evangelho junto com você. Esse é o propósito do programa O Evangelho no Lar, que é reunir pessoas que desejam fazer o Evangelho no seu lar, em algum lugar, mas às vezes sentem-se sozinhas, e isso às vezes torna mais difícil manter essa frequência que Joana de Ângeles sugere. Então nós criamos esse propósito de fazer um contato usando a tecnologia para que tenhamos esse apoio de uns com os outros, reunindo-nos como família para conversarmos sobre o Evangelho. Sinta-se você convidado a fazer parte da nossa família e realizar conosco o Evangelho no lar. Você vai fazer algum comentário, Dé? Não, só eu gostei de ler esse texto, porque a gente lê ele algumas vezes, né? Ele geralmente vem naqueles naqueles impressos que falam sobre o Evangelho no lar. Então, várias vezes eu já li esse texto, e agora a gente lendo ele dentro do livro SOS Família, eu achei legal passar por ele de novo, dentro do nosso Evangelho no Lar. Tem um outro ponto também, assim, da aplicação mais prática do Evangelho, que é a recomendação da Joana, quanto à escolha do dia e do horário de realizar o Evangelho. Acho que nada de um rigor que afaste, né? Mas é bom que nós escolhamos um horário e um dia que na nossa rotina seja um horário mais ou menos livre e que nós estejamos em condição de assentarmos, de lermos um pouco, de conversarmos um pouco. Cada família vai encontrar o seu horário, o seu melhor dia. E aí é que a sugestão da Joana é importante, porque ela nos recomenda que nós, naquele dia e naquele horário do Evangelho, que nós tomemos esse cuidado de não sairmos de casa, de não interrompermos o Evangelho no lar. E mais uma vez nós nos lembramos do Chico, bom exemplo que é do Evangelho no lar. Narram que ele fazia também o seu trabalho mediúnico, e num dia ele teve que dormir num outro quarto e deixou um recadinho na porta, escrito para os espíritos. Comunica aos senhores que eu estou no quarto ao lado, por necessidade tal e tal. Então, o Chico também deixou esse exemplo para nós, desse cuidado que nós devemos ter para com os nossos amigos espirituais, quanto nós queremos que eles tenham para conosco. Então, eles vêm ao nosso lar, não nos encontram onde programamos, no horário que programamos. Nem sempre terão facilidade para vir num outro momento. Às vezes programam a conversa com as nossas companhias espirituais, aproveitando o tema da noite, que eles sabem que tem alguma influência sobre aquelas nossas companhias espirituais. Muitas vezes eles trazem ao nosso lar outros espíritos que podem se beneficiar do tema da noite. E se nós, às vezes, demandamos o Evangelho por razões que não sejam tão importantes, às vezes aquele trabalho fica prejudicado e os espíritos têm que tomar outras providências. Então, a sugestão da Joana é que nós, na medida do possível, mantenhamos frequência e essa regularidade no Evangelho no lar. Para encerrar, tudo sempre com muita naturalidade, simplicidade e com o sentimento, né? Que é um ponto alto do Evangelho, é o sentimento. Mais alguém, gente? Algum comentário? Acho que podemos passar para o Evangelho. Ok. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2, que fala de Moisés. O capítulo 1 é Não vim destruir a lei. O item 2 fala de Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável:
A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro mandamento: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto: não mateis. Sexto: não cometais adultério. Sétimo: não roubeis. Oitavo: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono: não desejeis a mulher do vosso próximo. E 10º: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Comentários, gente? Bom, um primeiro aspecto que é a lei mosaica, que é colocada aqui como sendo constituída de 2 partes. Uma que nós lemos hoje, a Daniela leu aqui, que são os 10 mandamentos que Moisés, num fenômeno mediúnico, recebeu no Monte Sinai. E é uma orientação que vem do mundo espiritual. Nós sabemos que o que é colocado como lei mosaica é composto por 5 livros que foram escritos ao tempo de Moisés. Há uma discussão se ele teria sido o autor desses livros ou se ele é um conjunto de livros escritos por vários hebreus, né? Mas ele é considerado, esse conjunto de livros, como os livros de Moisés, que representam a lei mosaica. Essas leis, esse conjunto de livros, foram escritos pelo povo hebreu e não são, portanto, uma comunicação do mundo espiritual, ou, para alguns, não é a comunicação de Deus para nós outros. Essa distinção a doutrina espírita nos traz para que nós possamos discernir entre aquilo que veio como orientação do mundo espiritual e aquilo que Moisés, como líder do povo, precisou colocar para orientar aquela população um tanto rude daquela época, né? Quando Jesus fala que não veio destruir a lei, ele quer dizer que o que ele trouxe na doutrina dele está consoante com os 10 mandamentos. Ele não veio trazer nada que fosse contrário ou que não é desvalorizasse, mas desautorizasse, né? Tirasse a autoridade dos 10 mandamentos. Então, quando Jesus traz a lei de amor, de justiça, de caridade, quando ele fala de perdão, ele não desautoriza ou não fala nada que fosse o contrário dos 10 mandamentos. A lei que Jesus traz, ela está em consonância com os 10 mandamentos. É basicamente uma diretriz de comportamento ético, moral, né? E de convívio social, né? Que a gente, como a Dani está falando, né? Jesus não veio destruir, né? Não veio, igual você falou, não veio desautorizar. E sim complementar, né? E a gente vê nos 10 mandamentos um ensinamento básico, né, de comportamento ético e moral. Se a gente for comparar, como ensinar a uma criança e depois a um jovem ou adulto que já tem maturidade. Para a criança, você tem que destrinchar
e falar de uma forma que ela entenda cada coisa. Agora, para um adulto, que já tem maturidade, você pode falar mais simplificado que ele entende, né? Então Jesus simplificou a lei de amor. Falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Você não vai fazer com o outro o que você não quer que faça com você, né? É amar, perdoar. Está resumido nisso. Mas como que a gente, naquela época, com a imaturidade espiritual que a gente ia compreender isso? Então a gente precisava que destrinchasse. Não é para roubar o que é do outro, não é para você desejar o que é do outro, né? Não mata. Então, assim, todos os nãos, que resumindo faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Respeite o outro. E o respeito que vem antes do próprio amor, né? Incondicional e perdão. Para que a gente pudesse compreender o amor e o perdão, primeiro a gente tinha que pelo menos respeitar de forma básica, né? A vida do outro, as coisas do outro. Acho que na semana que vem a gente pode voltar aos mandamentos, né? Porque nosso tempo já está assim, bem no limite. Mas ao que a gente, né, pensar um pouco a respeito dos 10 mandamentos, sobretudo porque ele tem origem no mundo espiritual e serve para a nossa reflexão também. Vamos caminhando para o encerramento do nosso evangelho hoje, guardando a presença da lei mosaica como a primeira revelação que orientou a nós outros terrícolas para aquilo que, né, para aquela orientação que viria depois, que seria a presença do Mestre Jesus. Vamos lá, Daniela. Daniela vai nos orientar numa vibração para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje. Vamos todos manter os nossos pensamentos elevados e dedicar uns momentos de vibração pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade, em especial pelo equilíbrio da nossa nação, pela harmonia dos nossos governantes. Vibrar, Senhor, por todos aqueles que têm algum encargo de administração, alguma responsabilidade de gerir, de administrar a coletividade, os bens públicos. Que as nossas vibrações possam ser encaminhadas pela espiritualidade maior em favor desses nossos irmãos que agora têm essas responsabilidades e respondem pelos seus atos, administrando o bem público. Com essa prece, Senhor, nós pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, agradecendo a espiritualidade maior pelo apoio, pela proteção, pelas oportunidades de crescimento e pedindo aos amigos espirituais que continuem conosco, nos fortalecendo, nos auxiliando em nossos propósitos, para que nós possamos no dia a dia continuarmos firmes no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual, aproveitando as oportunidades de cada dia, lembrando que o momento mais importante das nossas vidas é o momento presente, é o agora, é o hoje. Que nós possamos fazer hoje algo em benefício da nossa evolução, em benefício das pessoas à nossa volta. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Nas vibrações dessa prece, caro ouvinte fraterno, nós estamos encerrando o nosso Evangelho no Lar. Desejamos a você muita paz, uma boa semana, com tranquilidade, coragem e alegria. E convidamos você novamente a estar conosco na próxima semana e realizar junto conosco o Evangelho no Lar. Muita paz.